E aí, turminha, professor Michel aqui, começando mais uma aula, dessa vez aula de matemática e de português, tá certo? Aproveitando aí o nosso assunto de hoje, em matemática, as 4 operações básicas, né? E em português, um pouquinho aí falando sobre a interpretação de texto, como a gente localiza aí justamente as informações implícitas e as informações explícitas, tá certo? Então vamos lá, em matemática, a gente viu ali as 4 operações, você lembra quais são elas? Não? Então vamos nessa. Soma, multiplicação, não é isso? Subtração e divisão. Essas são as 4 operações básicas que nós temos aí na matemática. As operações que são aí irmãs, as operações aí que nós podemos utilizar em casos específicos, quando, por exemplo, eu tenho o mesmo número sendo repetido várias vezes ou sendo retirado várias vezes, são elas. A soma tem a multiplicação aí como a sua irmã, tá certo? E a subtração, que é a continha de menos, tem a divisão como a sua irmã, ok? Então aí vocês, quando forem fazer alguma multiplicação, melhor, uma soma, onde tem aí o mesmo número sendo repetido várias vezes, tá certo? Podem muito bem utilizar a multiplicação para facilitar esse processo. Ao invés de eu, por exemplo, somar o número 5, digamos, eu tenho a conta lá 5, para que eu some aí 1000 vezes, para descobrir qual é o resultado final. É muito mais fácil simplesmente pegar esse número que vai estar se repetindo 1000 vezes e multiplicar ele por 1000. O que é que vai se fazer? 5 vezes 1 vai dar 5, tá? Todo multiplicado por 1 vai dar sempre ele mesmo, no caso 5. E toda vez que eu multiplicar ali um número por 0, esse número vira 0. Então, se eu tenho ali, no caso, 1000 vezes 5, é muito simples, é só acrescentar. No lugar do 1, eu colocar o 5, né? E eu deixar ali os 3 zeros, ok? Vai ficar assim dessa forma. Então, o valor, o resultado vai ser 5.000, tá bom? Então, é uma forma de você facilitar na hora da sua continha. E em divisão, como é que seria? Utilizando aí a divisão no lugar da subtração. Para eu utilizar ali a divisão no lugar da subtração, é bem simples. Se eu estou retirando o mesmo valor várias vezes, tá? A divisão entra aí com uma proposta para facilitar o seu entendimento. Por exemplo, eu estou lá com o número 50, né? Que é o meu total ali, e eu estou tirando de 50 de 10 em 10, tá certo? Ao invés de eu fazer 50 menos 10, o resultado de 50 menos 10, menos 10, e fazendo até chegar em 0, ou eu não conseguir mais subtrair, eu posso simplesmente pegar e fazer 50 dividido por 10. Ou o número vezes 10 chega em 50. A resposta seria 5, não é isso? Então aí, ó, é uma forma de você utilizar a divisão também aí para resolver continhas de subtração com mais facilidade, tá bom? Ok, na aula de hoje vocês viram aí os conteúdos complementares, né? Tanto os vídeos quanto as questõezinhas. Eu coloquei aqui para vocês falando um pouquinho sobre as propriedades que nós temos aí, né? Na matemática, as propriedades que nós temos nas 4 operações básicas. São elas as principais: a habilidade comutativa, certo? A associativa e a distributiva. O que é isso? Eu não entendo o que é isso. Mesmo vendo ali o material complementar, eu ainda estou sem entender. Vamos lá. A habilidade comutativa, tá certo? Tem a ver justamente com o fato de que eu posso trocar a posição de um número na hora de eu somar, na hora de eu multiplicar, que o meu resultado vai se manter igual, não vai ter alteração, ok? Essa é uma habilidade que só tem na soma, na continha de mais, e na multiplicação. A divisão e a subtração, se eu tentar fazer isso, o resultado vai ter uma diferença enorme, tá bom? Então, essa é uma habilidade exclusiva da multiplicação e da soma. Outra habilidade que nós temos, outra propriedade que nós temos é a associativa, que é o quê? Eu posso, uma conta grande, por exemplo, eu tenho lá 5 mais 3 mais 4, certo? Eu posso escolher ali quais números eu vou somar primeiro. Por exemplo, 5 mais 3 dá 8, mais 4 vai dar 12, né? Mas se eu fizesse, por exemplo, 5 mais 4 dá 9, com mais 3 vai dar 12 também. Então, a forma ali como eu vou associar, tá certo? Como eu vou realizar as minhas continhas primeiro, não vai alterar o meu produto. Essa habilidade também só vale se for para soma ou para a multiplicação, ok? Que são contas irmãs, então elas dividem aí as mesmas propriedades, tá bom? A multiplicação, se eu fizesse lá, sei lá, 2 vezes 1 vezes 3,
2 vezes 1 vai dar 2, né? Vezes 3 vai dar 6. Mas se eu fizesse em outro caso, 2 vezes 3 vezes 1. 2 vezes 3 vai dar 6, vezes 1 vai dar 6 novamente. Vai se repetir o resultado. Então, eu combinei de formas diferentes, mas o resultado permaneceu igual. Tá? E essa habilidade aí, a distributiva, é uma forma de eu justamente, tá certo? Eu facilitar ali o meu cálculo, principalmente na parte de multiplicação, tá? Quando eu vou calcular uma multiplicação, digamos que eu não conheça, 9 vezes 7, por exemplo, eu não sei qual é a tabela de 9. Então eu posso distribuir esse valor, certo? 9, eu distribuo em duas partes, que somadas formam 9. Por exemplo, 4 e 5. 4 mais 5 dá 9, tá certo? E aí eu vou calcular 4 vezes 7, quanto é que vai dar 4 vezes 7? Vou pegar esse resultado e vou somar ele com o resultado de 5 vezes 7, tá bom? Então aí eu vou ter justamente o valor final de 9 vezes 7 nessa continha, tranquilo? Pronto, então essa daí seria basicamente essas informações bem simples, bem reduzidas sobre as propriedades das 4 operações. A gente vai estudar mais sobre isso durante as próximas aulas. Espero que vocês tenham conseguido compreender esse assunto, tá bom? Falando um pouquinho aqui, bem rapidinho, com relação à questão de português. A gente estudou ontem, né, o aula em casa, falar justamente sobre a questão do implícito e do explícito. O que é isso, basicamente? É eu conseguir interpretar, eu compreender o que o texto está me passando, tá certo? Primeiramente, no nível superficial, as coisas explícitas, tem a ver aí com justamente a informação que está apresentada de forma superficial. Eu consigo identificar, por exemplo, quem é o autor, o título do texto, os personagens, tá bom? São elementos aí que eu consigo identificar facilmente. E quais são ali os elementos implícitos? Por exemplo, o que o personagem está sentindo, o que o autor quis passar com esse texto, ou melhor, o que ele passou com esse texto, tá? Porque a ideia de ele quis passar é como se o texto não tivesse completo, ok? Então, só corrigindo essa questão aí. Um exemplo bem típico desse uso da linguagem implícita, tá certo? Está justamente aí nos poemas, que eles se utilizam justamente de metáforas, de exemplos inimagináveis, né? Para ilustrar, tá? Ilustrar aí o pensamento do autor. Por exemplo, ele vai falar lá um texto, um poema de amor. Minha querida, você é como a lua, brilha durante a noite na escuridão. A pessoa não é uma lua, não é uma pessoa brilhante, certo? Uma pessoa aí que vai iluminar a noite, ok? Ele está metaforando, ele está falando de uma forma que ele ilustre como importante é ela para a noite dele, ou para, no caso, se ele comparar com o sol, certo? Como seria aí essa importância dela, a presença dela para a vida dessa pessoa, para a vida desse autor, ok? Então, esses elementos implícitos estão justamente aí relacionados à questão de uma interpretação do texto, tá? A gente vai trabalhar isso com a medida do tempo, para que vocês aí possam compreender melhor, tá certo, minha? Então, espero ter ajudado aqui nessa videoaula. Foi uma videoaula bem curtinha mesmo, só para passar essas informações. E aí eu vou passar também, daqui a pouquinho, um quiz de português, para que vocês possam trabalhar um pouquinho mais sobre poemas, tá certo? Então, vamos despedindo e até a próxima videoaula rapidinha.